Bom, eu acho que o principal erro de iniciante é ter vergonha de ir para a academia, em primeiro ponto. Você que é iniciante, fica tranquilo. Ninguém está preocupado com você, ninguém se importa se você está gordinho, fora de forma, magrelo. A galera está ali preocupada em dar o seu melhor treino. Sempre vai ter um ou dois idiotas, porque isso tem em qualquer lugar. Mas, no geral, não tenha vergonha de ir para a academia, tá? Você não vai ser o centro das atenções, ok? Dia 8 de agosto eu vou lançar o meu curso de como montar um treinamento. Mais informações aqui nos comentários e na descrição. O link para entrar no Telegram está lá também, tá? Bom, você pulou a vergonha. Agora, uma outra coisa que isso sim é preocupante é você querer pular o treino de adaptação. Galera, você não pode pular certas coisas, como por exemplo clicar no gostei, se inscrever no canal, beleza? E fazer o treino de adaptação. Presta atenção no seguinte, vou trabalhar com um aluno iniciante meu da consultoria. Aparentemente é um esporte de puxar e empurrar peso, né? Mas não é. A gente sabe que, você viu o cara fazendo supino? Faz um supino igual. Você não consegue fazer, você treme, faz torto, etc. Da mesma maneira que se eu ver um lutador aqui, o Vanderlei Silva dando um soco, e você vai olhar o movimento em câmera lenta, faz igual. Você não consegue, porque você tem a técnica, mas você não tem a prática. Aqui é a mesma coisa. Aí eu pergunto para você, quem é que vai conseguir executar um supino ativando a tua musculatura melhor, tendo uma coordenação motora melhor? Quem faz 100 repetições de supino ou quem faz 10? Fala, quem faz 100, porque quem faz mais repetições vai conseguir adaptar o movimento mais rápido. E esse é o princípio do treino de adaptação. Vamos assumir que essa pessoa vai fazer um treino avançado. Não, porque eu já quero entrar estourando. Tá. Aí ela faz supino reto, 4 séries de 10 movimentos. Ela fez 40 repetições de supino uma vez por semana, porque ela está treinando peito uma vez por semana. No treino de adaptação dessa pessoa, eu ia passar para ela 4 de 20, 3 vezes por semana. 20, 40, 80, 8, 16, 24. 240 repetições de supino. Quem vai aprender mais rápido? A partir do momento que essa pessoa aprender, aí sim ela entra num treinamento intermediário avançado, porque ela consegue extrair do movimento. Então não pula o treino de adaptação você que é iniciante. Da mesma maneira que não adianta querer fazer técnica avançada de treinamento. Você já ensinou as técnicas aqui no canal? Já, só procurar Leandro Twin mais tema. Mas para você que é iniciante, como você não consegue levar a tua musculatura até a falha, o além da falha não faz sentido. Aí às vezes você vai desgastar o teu sistema nervoso com uma coisa que muscularmente não vai fazer diferença. Então, se você quer uma boa técnica de treino, é fazer o aquecimento correto, tá? Aquecimento correto, você vai pegar o primeiro exercício do seu treino, vou fazer supino com 3 de 10, tá bom. Você vai fazer o aquecimento correto, você vai fazer supino 3 de 20 com 50% da carga que você utiliza. Sim, 50%, porque senão não aquece. Você pega 10 quilos no supino, aquece com 5, não aquece só com a barra. E aí você vai conseguir fazer um bom treino de hipertrofia. Falando em hipertrofia, tem gente que acha que primeiro tem que secar e depois crescer. Você fazer aeróbico, você entrar em déficit calórico, quando você é iniciante, não anula a sinalização do treino de hipertrofia. Então, faça o treinamento para hipertrofia e faça uma dieta para secar. Você vai ganhar músculos e você vai perder gordura. Leandro, mas depois eu me preocupo com isso. Por quê? Você não vai emagrecer mais rápido se você deixar a hipertrofia de lado. E lá na frente você vai ficar flácido, sem força, você vai perder tônus muscular. Ou seja, você vai ser igual você é hoje em proporção menor. É para isso que você está trabalhando? Para você ser igual você é hoje em proporção menor? Não. Você não quer que a sua cintura, o seu ombro, as suas pernas, os seus glúteos afinem. Não, você quer que a sua cintura afina, a tua perna fica maior, o teu glúteo mais projetado, cintura escapular melhor. Às vezes você perde 10 quilos e tá ruim. Você perde 5 ganhando músculo e fica assim maravilhoso, porque você fica atlético. Um outro ponto também que eu vejo as pessoas pulando etapas é assim, Leandro, eu assisti um vídeo do Júlio Balestrin, e ele falou que puxando aqui e virando assim, eu recruto um pouco mais daquilo. Para você é inútil. Você não tem nenhuma dorsal. Aí você está preocupado com o detalhamento da dorsal que vai aparecer quando você tiver 3% de gordura que talvez você não chegue numa competição. Porque aí o juiz está lá, André Pierin, um abraço para você, fiz o curso dele de arbitragem. Está lá observando detalhes. Galera, vocês vão tirar a camisa numa praia, vocês não precisam se preocupar com isso. Assiste o vídeo, tá? Assiste, porque é legal. Você gosta do pessoal, beleza.
Só que isso você tem que entender que é para outro grupo de pessoas. Essa especificidade muito grande de um detalhinho, de um pé girado, de um, sabe, de um braço torcidinho, isso daí são coisas para pessoas avançadas. Você que está entrando agora na academia, se preocupe em ganhar volume como um todo. Então se preocupe em olhar esse movimento e fazer, tá? Mas lembra de uma coisa, o movimento não é só visual. Às vezes a gente olha e acha que é só visual. Não é. Lembra do que eu expliquei do soco. Você está vendo, mas na hora de executar é diferente. Você tem a técnica, mas não tem a prática. Para você aprender isso, você tem que estar focado no seu treino. E aí, quando você se entope de pré-treino, para mim seria conveniente, né? Da Oficial Pharma, da Growth, toma lá uma cacetada lá, usa o cupom XY lá que eu vou ganhar dinheiro. Não usa pré-treino, tá? Para ficar louco. Não. Você tem que chegar lá focado. Então você vai usar um pré-treino, se for usar, que nem precisa, mas vamos supor que você está um dia muito cansado, você guardou só para esse dia. É para você voltar ao normal. Por exemplo, agora eu estou normal, certo? Se eu for treinar, eu dou um treino bom. O dia que eu estiver muito cansado, eu vou tomar o pré-treino para ficar desse jeito aqui, ó. Não para ficar louco, perder o foco, fazer o movimento sem sentir, porque isso não vai ser eficiente. Musculação não é esporte de empurrar e puxar peso, é técnico. E não acha que o aeróbico é outra coisa. O aeróbico faz parte para você melhorar o teu físico. Por exemplo, é muito comum aluno iniciante vai fazer um agachamento, não consegue. Porque o coração para antes, pelo amor de Deus, né? Para o exercício. O coração e o pulmão limitam o final do exercício e não os quadríceps, os glúteos, né? As pernas como um todo. Você fazendo aeróbico, você melhora o cardiovascular e você rende mais na musculação. Quem é que vai evoluir mais? Quem faz, né, o mesmo indivíduo, agachamento com 60 quilos, 8 repetições ou 10 repetições? O cara faz 8 porque o coração e o pulmão dele não dá conta. Quando ele melhora isso no aeróbico, ele ganha mais massa muscular. Então é importante fazer o aeróbico e é importante vocês treinarem até a falha mesmo sendo iniciante. Por quê? Porque o iniciante, ele não consegue chegar na falha muscular. Mesmo que eu peça para ele ir até a falha, tá tudo bem. Só que você vai treinar na falha técnica, que é qual? Quando você começar a bambear, você fala, parei, beleza, guarda. Mas não precisa parar antes disso. Isso não é perigoso você treinar até a falha. Você tem que buscar o seu limite. E o teu limite é sempre seguro. Então você pode sim treinar até a falha. Só que você tem que entender o conceito de falha. Então eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que a gente fala de falha concêntrica, excêntrica, técnica e isométrica. Aí você vai entender direitinho, mas você pode sim, tá? E lembra que dia 8 de agosto tem o lançamento do meu curso de como montar um treino, do zero a montar um treinamento.